Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um programa do canal Engrenagem, o Engrenagem Cast sobre Tokusatsus. Eu sou o Márcio Santos e o Sub-Zero tá de novo aqui na região de Campinas. Meu nome é Gabriel do Kratomi e Camus e Yoga estão tretando aqui no quintal de casa. Eu sou o Roberto Faria e let it go, let it go. Eu sou o Sandro de Paula e vamos todo mundo postar então o nosso print da temperatura no Instagram, né? Então roda a engrenagem. Jaspion, pela liberdade sou Jaspion, pela igualdade sou. Eu juro, eu juro, eu juro, não vou falhar. Jaspion. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem. Mais uma vez, senhoras e senhores, muito obrigado por estar ouvindo o podcast do canal Engrenagem e hoje voltamos para a parte 3 da cultura pop japonesa. Hoje falaremos sobre os Tokusatsus, esses queridos grupos de super-heróis que a gente vê lutando nas pedreiras aí, que deram origem às coisas que a gente gosta muito, como por exemplo, os Power Rangers. Mas antes da gente se aprofundar no assunto, vamos para o nosso bloco de recados. E este é o nosso segundo Engrenagem Cast quinzenal, e eu gostaria de falar pra vocês muito obrigado, porque a nossa página no Facebook tá bombando. Muito obrigado, já passamos dos 1000 inscritos aí na nossa fanpage, e também fizemos uma cobertura do lançamento de um livro na semana passada. Se vocês ainda não viram, vão lá no nosso canal no YouTube, o youtube.com/TV Engrenagem, e curtam a entrevista com o Felipe Battistoni, o autor do livro Arthur Phillip e os Guardiões do Tempo. Tá imperdível, hein? Então, se você está nos ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, vai lá no YouTube, já deixa o seu like e se inscreva no youtube.com/TV Engrenagem, na nossa fanpage também, no facebook.com/canal Engrenagem, no Twitter, estamos ativos no Twitter, hein? O pessoal falava que a gente não estava, mas voltamos. E agora estamos aí, ó, deixando a sociedade de queixo caído. No @canal Engrenagem no Twitter e também no nosso Instagram, instagram.com/canal Engrenagem. E é isso aí. Gigante Guerreiro Dai Leão! Eu serei o imperador, você será destruído. Cosmic Laser! Então, se vocês se impressionaram com o filme dos Vingadores em 2012, estão ansiosos pela Liga da Justiça em 2017, muito antes disso, o Japão já criava os seus super-heróis, seu Team Heroes, que são os Super Sentais, ou os Tokusatsu, né? Melhor ainda. Tokusatsu é uma palavra que me faz, não sei, eu fico pensando muito besteira quando eu penso nisso. Olha, ó. Não, porque o som é estranho, olha, Tokusatsu, eu não sei, cara, É o quê? Mas, na verdade, o que é, Roberto? É uma abreviação de uma expressão japonesa que se chama Tokushu Satsue.
Oxa. Curtiu, né? A pronúncia agora, hein? A Wikipédia estralando aí, né? Mas a Wikipédia não sabe me ensinar a pronunciar desse jeito, cara. Isso aqui é muitos anos de treino com... O Google mangá. Tradutor sabe te ensinar, né? O Google Tradutor, ele te diz lá certinho. Não, eu sei que alguns professores de japonês, professores de japonês, aliás, todo mundo teve uma professora de matemática que era japonesa. Eu não tive. Fato. Eu também não. Não. Só você teve. Só você, Marcos. Você Seu. era o japonês da sala, então já tinha ali a cota. Olha. Na verdade, o Olha a japonês da sala eu tinha. xenofobia, olha a xenofobia rolando aqui já. Ah, o japonês da Jamais, sala eu gente. tinha. E o japonês da Exato. sala é o E aí? japa, né? É. E na minha sala, quem era japonês era a professora, minha professora de matemática, dona Elisa. Muito obrigado aí por ensinar a equação, inequação e coisas que eu não me lembro mais. Que nem usa pro resto da vida, né? Ela te ensinou Bhaskara e você nunca vai usar Bhaskara pra nada na sua vida. Eu agradeço muito ela ter me ensinado a raciocinar, mas hoje eu uso, sabe o que? O Excel. Tamo Então, junto pô, aí. Bate aqui. É, high five aqui. Mas five. falando dessa abreviação aí, gente, do Tokushu Satsuei, que significa filme de efeitos especiais. Olha que coisa maravilhosa. Você ia imaginar isso, Roberto? Você ia imaginar isso? Ou não vou perguntar pro Gabriel, você ia imaginar isso, Sam? Não, cara, não. Quando eu descobri, eu falei, pô, é uma palavra que, tipo, você nunca ia imaginar que era pra definir um gênero, né, de filme, né? E um dos primeiros tokusatsu que a gente tem notícias aí é do Godzilla, que foi produzido lá pela Toho, né? Foi no período pós-guerra, né? Depois que o Japão tinha perdido a guerra lá, os japoneses sentiram a necessidade de trazer os super-heróis japoneses, né? Pra não deixar que os heróis americanos ali, né? No caso, os heróis de quadrinhos, Superman, Mulher Maravilha, né? Todos esses heróis que já estavam tomando os Estados Unidos ali, ganhando popularidade, eles ficaram com medo de que eles invadissem nesse ponto também o Japão, e eles acabaram tendo a ideia de criar os próprios heróis, e a partir disso surgiu, então, o gênero que a gente conhece aí como Tokusatsu. Nossa, Godzilla é um filme que envelheceu muito mal, né? Ó, mano, mas dá um tempo, né? O negócio é de 1950, 40... 54, né? 54, é. Ah, Não, mas é envelheceu. que se você vê o filme, tipo, tem filme que passa a parte do filme, assim, de relance, assim, você vê aquele bagulho andando, assim, parece aqueles brinquedos de hoje em dia, o cara tá controlando com a mão. Ele envelheceu mal visualmente, né, cara? É engraçado, porque o gênero é filme de efeitos especiais, né? Mas, apesar dele ter envelhecido mal nesse aspecto, a história de Godzilla, cara, é profunda, na verdade, né? Ele trouxe numa época uma certa crítica, até mesmo sobre o uso da bomba atômica e as consequências que ela tem, né? O Godzilla é uma força destruidora da natureza que tá muito relacionada ao que aconteceu realmente lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, apesar do filme ter envelhecido mal, cara, essa profundidade ainda continua até hoje, tanto que a gente teve aí há pouco tempo atrás o lançamento de um filme que é uma versão americana de Godzilla, né? Ah, teve dois, né? Aquele Godzilla com o Jean Reno lá. Não. Gabriel, eu falei que uns tempos atrás teve um filme, não tô falando daquela merda, né, cara? Que aquilo lá, pelo amor de Deus, Godzilla velho. é uma lagartixa. Tem vários filmes de Godzilla e cada um conta uma história diferente, cara, então não sei em qual acreditar. Assiste o primeiro, que é aquela história original, e parte de lá. Eu acredito no último. This is great banter. It really is. Cara, eu também, Roberto. O último Eu é bom. também, Roberto. Eu gosto muito bom. bastante desse último. Eu gosto daquele do Jean Reno, cara, mó da hora. Puta, mano. Ô, Gabriel, mano. esse é o cast sobre Tokusatsu, ainda não é o cast O Guilty sobre... Pleasure. O Robertão, eu tô só acompanhando aí. No último cast que eu não tive presente, eu vi a treta entre o Gabriel e o Roberto. Qualquer hora os dois vão sair no braço aí, ó. O cara não gosta de One Punch, Divergência de man. Como assim? O herói mais carismático que já existiu. É, né? E só pra pontuar, gente, lembrando que o Godzilla, aí, que foi lançado em 2014, é dirigido por ninguém menos do que Gareth Edwards, cara, que o cara que trouxe pra gente Rogue One. Viria a trazer, né? Querido, hã? Viria a trazer, né? Que o Rogue One é depois do Godzilla. Isso. Não, quando o Godzilla- mas a gente tá gravando depois, né, Roberto? Eu fiquei meio confuso também, mano. Bom, mas voltando a falar então aí dos Tokusatsu, a gente tinha aí como surgiu aí, né, o primeiro Tokusatsu que a gente pode definir foi então
então com o Godzilla. E a partir dele a gente tem uma das marcas registradas aí, né, em Tokusatsu, que são os monstros gigantes, né? Então, Os kaijus. E dali a gente vai ter, né, vários outros Tokusatsu que vão seguir nessa linha, mas não só nessa, né? Depois, como eu disse ali também atrás, o Japão tinha necessidade de se criar os heróis. E um dos primeiros Tokusatsu que veio nessa linha, né, que acabou por revolucionar ali e tal, foi o Ultraman, que deu praticamente esse start, né? Apesar da Toei já ter começado, a gente já vai falar um pouquinho mais das produtoras aí da Toei, mas o Ultraman é um herói ali importantíssimo, né, dentro da história do Tokusatsu, porque ele quem revolucionou e trouxe e desencadeou depois, né, muitos outros que derivaram dele ali, né, do Ultraman. Além disso, a gente vai ter várias outras definições que eu acho que já dá pra gente começar a citar aqui as divisões dos Tokusatsu. Querem entrar aqui ou querem abordar mais pra frente? Eu só queria dizer que é a partir de Ultraman que a gente realmente tem o estilo Tokusatsu, né? Porque antes de Ultraman, o primeiro aí que a gente tem, que é o Godzilla, ele é o que iniciou o estilo, mas eu diria que ele é como se fosse um desfile de moda. Ele ainda não tem as características principais do Tokusatsu. E depois do Ultraman, cara, que a gente começa a entender que realmente o que é um Tokusatsu, né? Hoje a gente enxerga o Tokusatsu como aquela série, né? Ou seja, de uns esquadrão, como o Power Rangers em si, ou então os Metal Soldiers, como o Jaspion, mas aí a gente já tá entrando no gênero, que a gente vai falar daqui a pouco aí. Só queria falar que Ultraman foi totalmente chupado de Superman o nome, né? Que sem vergonha isso. Porra. Mas tudo bem, pode. Não tem problema. Pois é. É até o jeitinho dele voar, né? Caramba, cara, olha a minha mente explodindo aqui. Nossa. Até aquele negócio que ele parece um topetezinho na testa, parece a mente Não, do não é, Superman não. caindo. Não é. Ele não tinha também um ponto fraco de uma pedra, não sei o quê? Cara, eu não lembro de Ultraman. Cocaína, Cara, eu não... né? eu não- Eu acho que não tinha alguma coisa assim? Crack. Porra. Nossa Casqueiro, senhora. mano. Ultraman tá puto com o Dória que tirou com a Cracolândia lá, né, mano? Ele vai cair lá, né? Daqui a pouco. Ai, não, eu acho que o Ultraman tem alguma coisa relacionada com pedra, não sei se é exatamente com o crack, mas alguma coisa ele tinha relacionada ali. O cara, velho. O cara não Ah, é. respeita, velho. Bora lá então pro próximo bloco, vamos falar um pouquinho das produtoras rapidinho aí, vai. Gigante guerreiro Dai Leão! Lutarei pelo meu velho! Quem é você? Jiraiya! Jiraiya! Bom, pra citar então aqui algumas produtoras, como eu disse lá atrás, a Toho, né, que começou com a criação aí do Godzilla, né, e depois ela vai ter algumas outras séries que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que o que vale o maior destaque aqui é, sem dúvidas, a Toei Company, que é a maior indústria de tokusatsu, né, eles produzem tanto as séries quanto os filmes, né, porque... É a maior sim, produtora, existem né? Vários, a maior e melhor produtora do Japão, tanto que existem, assim, alguns casos que a Toho, por exemplo, que iniciou, né, lá atrás, mas ela ficou depois vários anos sem produzir nada, e quando ela foi tentar correr atrás do prejuízo pra alcançar a Toei ali, ela já não conseguiu mais, porque a Toei, tanto na parte de criação, porque ela criava, né, cria-se muito, até hoje, porque já são mais de 50 anos que a Toei tá praticamente aí no mercado, e ela, até hoje, ela produz coisa, né, cara? O Super Sentai mesmo sai regularmente, todo ano tem um Super Sentai novo, né, já são 42 anos de Super Sentai, e ela vai evoluindo tecnicamente, né, ela vai, tanto que na época ela começou a produzir, e ela já filmava em película, enquanto outras produtoras ali acabavam filmando direto em vídeo, né, pra tentar compensar e tudo mais. E a Toei tem aquele ponto famoso dela, que é as cenas de luta na pedreira, né, porque vários dos seus tokusatsus ali, eles eram filmados nesse mesmo local, né, então virou uma característica da pedreira da Toei. Sabe uma coincidência que eu acho que o Gabriel vai adorar sobre a pedreira da Toei? Não, qual? O quê? Ela fica na cidade de Iori, na província japonesa de Saitama. Pegou essa, Gabriel? Saiu da conversa, quer ver? Ele desligou, foi embora.
E o legal, cara, é que assim, essa pedreira, né, ela abrigou praticamente grande parte de tudo que a gente conhece aí dos Tokusatsu. Pra quem não conhece, gente, a gente vai explicar um pouquinho aí. Inclusive, ouvindo aí o recadinho das pessoas que falaram, que gostam quando a gente explica as coisas no cast porque elas não conhecem, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, então a gente vai explicar o que a gente tá se referindo aqui à pedreira da Toei. Principalmente porque muitas pessoas hoje que gostam de cultura pop não tiveram contato com o Super Sentai ou com os Tokusatsu. Então, a pedreira da Toei era onde eles filmavam as cenas de batalha. Por isso que lá no cast de Power Rangers, inclusive, a gente ficou muito feliz quando a gente viu a pedreira sendo parte da história. É uma grande homenagem a essa pedreira da Toei. Em Jaspion, Charivan... Todos, Changeman, praticamente. Flashman. Desde os mais antigos aos mais novos. Inclusive no Zeo Ranger, que deu origem ao Mighty Morphin Power Rangers, eles utilizavam essa pedreira pra gravar essa cena de luta entre os monstros e os nossos queridos heróis. Pelo custo, né? Não tem nada ali, eles podem explodir tudo, né? Power Ranger é só ele fazer uma pose que tudo se explode ali. É verdade, velho. E, inclusive, o túmulo do herói lá, do Giban, ele também era na pedreira. Ou a série que o Sandro gosta pra caramba, Lion Man, também era filmado nessa mesma pedreira. Então, cara, muita coisa aconteceu ali nessa pedreira. Porra, que orgulho, hein? Uma salva de palmas pra pedreira da Toei. E o engraçado, cara, é que essa pedreira, em 1989, ela foi fechada, porque o dono da pedreira não era da Toei. E ele pediu pra fechar, porque ele ficou irritado com a sujeira que os caras faziam lá. Mas a sujeira era por causa de lanche. Eu fiquei pensando, mano, os caras explodiam o bagulho, colocavam um monte de coisa e ele ficou puto porque tinha um monte que os caras comiam o lanche lá e deixavam, mano. Que loucura. Eles não entendem que o mundo vai ser salvo ali, né? Vamos falar então dos Super Sentais e Tokusatsu e todos afins? Bora lá. Então roda a engrenagem. Gigante Guerreiro Daileo! Bom, os Tokusatsu, eles são divididos em vários grupos de gêneros. Kamen Rider, Super Sentai, Metal Hero, Ultraman e por aí vai. E de vocês, qual é o favorito de vocês? Black Kamen Rider, cara. Acho que foi o meu... Kamen Rider? Eu gosto de Super Sentai, mas eu acho que eu fico com os Metal Hero, cara. Então, apesar do que o Márcio falou aí, né, que eu sou fã do Lion Man, realmente, né, eu gostava bastante da série do Lion Man, que ele se encaixava, né, na categoria dos Henshin Hero, né, que são os personagens que se transformavam, né, tinha uma mutação ali pra transformar em outra coisa, no caso do Lion Man mesmo, que se transformava num homem-leão, e ele, tipo, era de uma outra categoria, né, mas eu particularmente gosto bastante, né, do Super Sentai e dos Metal Heroes, mas assim, sou mais fã mesmo do Metal Hero, né, que enquadra ali o Jaspion, Metalder, Jiraiya, entre outros ali, né. Então assim, existem vários gêneros que são as franquias, principalmente a Toei, né, que criou essas franquias, então ela dividia, e todas as séries que saíam dessas franquias, elas estavam todas interligadas ali entre si, né, fazendo parte do mesmo universo, era meio que o universo compartilhado que a gente já vê hoje, né, com a Marvel no cinema. A Toei já fazia isso com as suas séries de Super Sentai, dos Metal Heroes, todas elas se passavam no mesmo universo e tinha, até hoje a gente vê, né, alguns crossovers e tudo mais entre esses heróis da mesma produtora, no caso. Muitos crossovers. No Japão tá saindo muita coisa nova, por exemplo, Super Sentai com Kamen Rider, com Metal Hero, então de uns 5 anos pra cá, eles estão tudo junto e misturado lá. Então é bem comum você ter todo esse universo que a gente pensou que cada um seguia um universo, mas não, o Super Sentai, os Metal Hero, todos eles vivem no mesmo lugar. Inclusive você falou de coisa atual, depois eu vou fazer a indicação aí mais pro final, mas tem um filme que eu já vou citar ele aqui, que é o tal do Space Squad. Você viu esse, Robertão? Não. Que é recente, e ele tá ligando, tipo, todos, assim, a maioria dos Metal Hero, e no final ele ainda tem uma ligação com todo o resto do universo de Tokusatsu, trazendo Super Sentai. Enfim, mais pra frente eu comento um pouquinho mais sobre esse filme. Então, só pra galera saber um pouco o que é o gênero, né, que a gente tá comentando aqui, o Kamen Rider, na verdade, ele é um homem que se transforma, na verdade, ele nem é que ele se transforma, ele usa uma roupa, né, uma armadura de gafanhoto. Mano, ele tinha uma moto muito da hora, velho. Não era da hora não, velho. A moto dele era muito da hora, velho. Era uma Hondinha básica, pô, a mais barata ali. Era, mano. O cara não cabia na moto, mano. Era muito feio, velho. Dava de fã. 125. Porra, que dó, mano. Eu não consigo acompanhar o raciocínio das séries. Porque o primeiro é Kamen Rider. Aí tem o Black Kamen Rider. Kamen Rider Black RX. Respeita.
Kamen Rider e o Cavaleiro Dragão. Eu não sei, cara. Eu não consigo entender onde eles se ligam ali, né? Esse aqui é o problema. Acho que é a mesma pegada dos Power Rangers, né? Que a gente tinha aqueles Power Rangers Z, o Power Rangers Lost in Space, Power Rangers... tem aquele lá, tipo, Samurai, tem Power Rangers Força Animal. Acho que é mais ou menos isso, né? Cada temporada tinha um... Sim. Eles vão... Cada temporada tem um tema diferente, né? Então, os Kamen Riders mesmo, eles vão passando por várias. Eu não acompanhei tudo, né, dos Kamen Riders até hoje, mas eu sei que tem vários outros Kamen Riders que são com temas, tipo, um era no meio que mais tecnológico, o outro tem coisa ligada com samurai, então cada um aborda uma temática diferente, né? E geralmente eles têm a ligação somente ali pelo um legado, né, que vai passando, né, de geração pra geração ali e tudo mais. E o legal do Kamen Rider é que até hoje, né, ele ainda sai, os Kamen Riders, e ele tem uma pegada mais adulta, né? O Kamen Rider, ele diferente do Super Sentai, por exemplo, apesar da gente ver toda a galhofa japonesa, aquelas coisas que a gente já tá acostumado a ver, né, nessas produções, mesmo assim ele ainda tinha uma pegada, tipo, de trazer alguns conceitos mais adultos. O Kamen Rider mesmo, que é muitas vezes um cara meio atormentado, com alguns problemas, e tem umas porradarias um pouco mais pesadas do que a gente vê nos outros, enfim, né? O Kamen Rider, ele é sucesso até hoje, né, pra quem é fã. O Kamen Rider, eu lembro do Black, eu lembro que tinha a treta entre ele e o irmão dele, então... Era isso, Shadow sim. Moon, cara. Shadow Moon, uma coisa né? mais família ali. Tinha. O irmão dele tinha o olho vermelho lá, uma coisa assim, né? O olho vermelho não, o olho verde. Falando do galhofa que o Sandro falou, eu lembro de um episódio até hoje, cara, que ele tava tretando com o irmão dele, assim, tipo, os dois estavam se matando lá. Aí o irmão dele ganha a luta e deixa ele morrendo lá e taca ele no mar, assim. Ah, do Black, né? Isso. Aí chega um tubarão com 2 pernas, velho. Vem lá e começa a cuidar dos ferimentos do Black Kamen Rider, cara. Isso pra mim foi a coisa mais galhofa que eu já vi. Não foi, porque você era criança. Você curtiu isso? Não, você ficou feliz na hora. Não, veio o tubarãozinho. O tubarão, ele tinha 2 braços e um do braço trazia um balde, velho. Porque ele tinha remédio no balde, velho. Esse tubarão agora trabalha na série do Flash. Ele chama de... Ah, pode crer. Ai, que cara. bicho, mano. E além dos Kamen Riders, aí a gente tá falando já desse estilo. O estilo que a maioria das pessoas conhece aqui, né? O Sandro já falou do Metal Hero, que são os estilos Jaspion, que são realmente os heróis com a armadura de metal em volta, né? Que os mais conhecidos aqui, inclusive, é o Inspector, o Charivan. Lembra do Charivan, cara? Charivan, o detetive Charivan espacial. Eu assistia, pô. Era mó da hora. Sim. O Jaspion. Eu acho que Jaspion foi o que mais fez sucesso. Assisti. Sim, não, cara. E, cara, meu, tem o Dylion, velho. Tem o Dylion. É. Nossa. Todo mundo paga um pau pro Dylion, né? Paga, Sim, velho. com certeza, cara. E a espada dele, velho, era Cosmic Laser. E o Jaspion, pra mim, é o Star Wars no Japão, tá ligado? Porque O Satangos. Satangos era o Darth Vader, né? cara. Não, isso total, mano. A nave do Magaren, cara, era uma TIE Fighter praticamente ali. Cara, é muito chupado, assim, cara. Mas é muito legal. E ele tinha a moto dele também, né? Que era característico aí do Jaspion. A pistolinha lá que ele ficava dando os tiros. Cara, muito legal. Eu gostava de Jaspion pra caramba. Mas, Márcio, você sabia que no Japão, o Jaspion ele nunca fez muito sucesso. Ele nunca Ele não fez ele não teve a audiência que teve aqui no Brasil. Talvez porque ele tenha sido, assim, um dos primeiros Metal Hero. Lá no Japão, ele foi uma série bem B, assim. É triste, né, cara? Inclusive, você sabia que teve um cara aqui no Brasil que se auto-intitulou o Jaspion brasileiro, né? Que ele falava que, eu era o Jaspion. Ele falava que ele era o ator e ele se apresentava nos circos e tal. E falava que... Tinha essa lenda do Jaspion ser brasileiro, né? E é uma lenda. O cara era um filho da puta. O cara era um filho da puta. Cara, Revolta. Aí. Ele até desafinou a voz, mano. Mano, porque é muita sacanagem. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Cara, a gente ficou acreditando um tempão que o Jaspion era brasileiro. E é um cara que na época não tinha internet, não tinha como você falar nada. O maluco ficou andando rolê aí, comprando ingresso das criancinhas pra ver ele no circo. Volta do cara, né? Ele estragou o sonho das crianças de 2 maneiras diferentes, né? Mentindo, falando que era o Jaspion e cobrando dinheiro delas pra se apresentar. É tipo quando tinha... Lembra quando tinha também circo, os caras falavam, o Kiko tá aí no circo? E era mentira também, mano. Puta, mano, sacanagem. Eu acho que vale a pena citar também, né? Além desse que a gente já falou, tinha o Jiraiya, que se enquadrava também nessa categoria do Metal Heroes. Cara, eu curtia demais o Jiraiya, era bom, mano. hein? E o Giban, que era praticamente o Robocop japonês, né? E o Jiraiya, inclusive, virou piada, né? A gente, quando o cara tá louco, tá nervoso, tá causando assim, nossa, tá virado no Jiraiya. Pior que... Ai, cara. O Brasil é uma desgraça, velho.
Paz, filha da puta. Mano, quando você olha pro... Mano, eu lembro, quando eu olho pro corredor, assim, da firma, alguém, assim, cara, e cara já tá pronto, você fala, mano, tá virado no Jiraiya, velho. A gente já citou, então, no outro cast anterior, no nosso cast sobre Power Rangers, os Super Sentai, né, que são as séries de grupos, as séries dos esquadrões, né, por exemplo, o Esquadrão Estelar, Flashman e por aí vai. A característica deles é realmente ter os heróis com cores diferentes lutando juntos na pedreira do Chapadão, quer dizer, desculpa, na pedreira da Toei. E Ultraman, a gente já falou que é o que originou, na verdade, o que a gente chama aí de Tokusatsu, né, eu diria que é o Tokusatsu primordial. E, por fim, um que não é tão conhecido aqui no Brasil, que são os Kyodai Heroes. É praticamente tudo que não se enquadra nos outros que a gente já falou. Então, tem os Vingadores do Espaço, por exemplo, o Robô Gigante. Cara, vocês lembram do Spectreman? Spectreman. Só foi por um dos nome. primeiros a chegar aqui no Brasil também, né? Esse eu nunca assisti. Não é da nossa época, eu acho. É na época, acho que ele veio logo... Na verdade, assim, o primeiro... A gente vai falar um pouquinho mais à frente também, né? Sobre o Tokusatsu quando chegou no Brasil, mas um dos primeiros foi o National Kid e logo em seguida o Spectreman, né? Que é antigão e ele tinha uma pegada de conceito ecológico, né? Porque existia uma dualidade ali, porque o vilão que veio pra Terra, ele queria dominar a Terra, mas pra isso ele precisava exterminar a raça humana, porque a raça humana tava poluindo o planeta Terra onde ele queria viver. E aí o Spectreman vem pra salvar a humanidade, ou seja, ele queria que a Terra continuasse poluída, entendeu? Olha que herói, mas o que esse herói tava fazendo, entendeu? O Spectreman é baseado aqui no Homem de Ferro, viu? Ele é igualzinho. É verdade. Igualzinho assim, Uma armadura. Armadura, lembra? Cara, se o Marvel, o DC quisessem processar o Japão por plágio dessas coisas, ia ganhar muita grana, velho. Mas a Marvel nesse ponto, ela, ao invés de processar, ela fez o contrário, porque ela entrou até mesmo nesse ramo dos tokusatsu, né? Porque ela teve, por exemplo, a adaptação do Homem-Aranha. Homem-Aranha. E, velho, foi horrível, mano. Pula umas coisas. Não comente, por favor. E desses Heroes, eu lembro muito bem de um que é o Machine Man. Não sei se vocês lembram desse. Machine Man, eu lembro, cara. Ele Que se encaixa na categoria dos Henshin Hero, né? Isso, eu achei que ele ia ser Metal Hero, por causa que é uma armadura, mas não. Mas ele era bem feio também. Aquela capa de box de banheiro que ele tinha. Qual que você tá falando, Roberto? O Machine Man. O Machine Man é o Gohan. Isso, é igualzinho, cara. É igualzinho. Quando o Gohan começa a defender a cidade lá com o nome de super-herói. O Grande Saiyaman. É o Machine verdade, Man, o capacete, né? É igualzinho, cara, o Machine Man. Você fala de Dragon Ball assim, as forças especiais Ginyu são um Super Sentai. Verdade. Até as poses, né? Até as poses eles fazem. E a cor dos alienígenas também. Cada um de uma cor diferente. Muito bom, cara. Muito bom. Dragon Ball é outro nível, né? Tem o Super Sentai no Bleach, né? Nos episódios filler lá, né? Os Karakura Show lá. Eles tentam... É verdade. Ai, eles que fazem bosta, Sentai. mano. Que triste saber isso. No Bleach. Sim, é triste. Sabe outro, Robertão, que você falou aí que dá pra confundir pensando que era Metal Hero? É o Cybercops. Eles não são Metal Hero porque o Metal Hero, ele é uma franquia da Toei. Então, por isso que a gente não vai enquadrar alguns aí como Machine Man. Apesar que o Machine Man também é da Toei, né? Mas ele não se enquadra no Henshin Hero. Ele é um Henshin Hero, não um Machine Hero lá. Olha, nossa, eu tô me confundindo tudo. Metal Hero. Sim. É muito Hero, Machine, não sei o quê. Mas o Cybercops, ele é da Toho lá, que é a mesma produtora, né? Do Godzilla, que foi esse que eu falei, que a Toho, quando ela quis correr atrás da Toei, ela não aguentou, porque a Toei já tava anos-luz à frente na produção. Tanto que se você pegar Cybercops, eu curtia pra caramba, mas Cybercops tinha uns efeitos especiais muito toscos, mas muito toscos. Pra época, né, que tava ali, apesar de não ser nenhuma grande produção, comparando Cybercops com outras produções da sua mesma, né, do mesmo ano ali, Cybercops ficava muito atrás, porque a Toho não conseguia ter a mesma tecnologia da Toei, então ela filmava direto em vídeo, e aí ela tinha dificuldade pra fazer edição, adicionar efeitos especiais e tudo. Então por isso que a Toei é como se fosse, né, tipo a Hollywood do Japão pros tokusatsu. Que já não é lá essas coisas também, né? Pois é. Sabe o que eu gostava do Cybercops, Sandra? Os nomes que eram nomes de planetas. Você lembra? Tinha nome de planetas. Que era o Júpiter, Marte, o Cybercop Júpiter, o Marte. E o inimigo deles? Que eu morria de medo, porque o nome do cara era Lúcifer. Era o capiroto, bicho. E aí, eu sempre falo pro pessoal que eu fui muito criado dentro da igreja. Então eu tinha mó medo, velho. De, velho, tô assistindo esse negócio aqui, que é do Cramunhão e tal. Eu ficava meio com medo, mas eu curtia pra caramba.
Uma coisa que na época eu ficava pensando, velho, como pode? Você lembra que em todo lugar da cidade que eles precisavam de alguma coisa, ou saía do chão, ou saía de algum lugar, ou de vinha as armas, né? No poste, os caras estavam lá, os caras chegavam no poste, no chão, assim, abria tipo o negócio do bueiro e saía as armas dos caras lá. Nossa, mano, muito comédia. E é legal que, olha que engraçado, tem uma série, cara, que eu adoro, né, que eu já falei aí no episódio anterior, que é o anime Neon Genesis Evangelion, e ele tem a mesma coisa no anime, só que ele tem um porquê, ele explica, né, que a cidade, ela é feita pra ser uma cidade bélica mesmo, pra se proteger, mas acontece a mesma coisa, os caras estão lutando lá, o Eva tá no meio da cidade, daqui a pouco sobe só que a diferença, né, Sandro, ao invés dele abrir um poste e ter a arma, sobe um prédio, e o prédio é a arma. Mano, os caras, nossa, mano, o Japão, você é foda, velho. Mas japonês tem um monte de, tipo, não só tokusatsu, mas como anime, que a cidade é preparada por um personagem viver. Fairy Tail, por exemplo. A cidade é feita pra quando o Gildart chegar na cidade, os muros iam se abrindo pra ele não destruir a cidade, manja. Tá vendo? Ele gosta pelo menos de Fairy Tail. Alguma coisa a gente se entende. Então roda a engrenagem. Gigante guerreiro Daimyo! Benjamin! Hoje será o fim da nossa luta. Buba, eu bem que imaginei que fosse você. Soldados, ataquem! Bom, vamos falar então agora sobre a nossa infância, né? Vamos falar de como a gente conheceu os tokusatsu, como chegou os tokusatsu aqui no Brasil, né? Os tokusatsu, eles acabaram chegando, como eu disse aí já no bloco anterior, através de eu ia falar o nome em inglês, né? National Kid, mas é o National Kid, vamos abrasileirar o negócio, né? O National Kid, que chegou no Brasil em 1964. E uma curiosidade, né, do National Kid é que ele era um tokusatsu desenvolvido aí pela Panasonic, se não me engano, né? Ele era o garoto propaganda da Panasonic, e é por isso que a gente tinha um cara ali que usava lanterna, várias coisas ali, né, e tal, e esse foi o primeiro tokusatsu que chegou aqui no Brasil e foi exibido lá pela TV Rio e pela Record. Depois de alguns anos ele foi exibido lá na Globo também. Ele usava lanterna, essas coisas, né, o professor Bugiganga do Japão, velho. Mas eu só fui assistir tokusatsu depois dos anos 90, cara. Ah, tá, pode crer, porque nessa época não era tão aquela, tipo, é claro, a gente não era nem nascido nessa época, né, em 1964 meu pai assistia National Kid ali em preto e branco. Datando o cast aí, ó. No Datando Cast. Essa eu não entendi, né? Eu também não entendi, eu só tô dando risada pela felicidade dos dois ali, mano. Também não tô entendendo. Esse Roberto é besta, mano. Datando Cast, o bagulho é de 64, mano. É por isso, Robertão. Mano. Como o Márcio falou aí, né, a gente passou a conhecer nos anos 90, mas muitos dos tokusatsu que a gente assistia já eram tokusatsu mais antigos, né? Porque depois do que chegou aqui, né, primeiramente lá com o National Kid, a gente teve alguns outros, né, como a gente falou do Spectreman e alguns outros tokusatsu que vieram sendo transmitidos, mas eles se popularizaram ali no final da década de 80 aí, né, por volta de 81, 82, quando a Manchete começou a transmitir alguns tokusatsu no Brasil, e a grande popularização dos tokusatsu, eu acho que se deu devido ao fato do licenciamento de produtos, né? Porque eu acho que seguindo a onda do que a gente tinha, por exemplo, no cinema com Star Wars, que começou a licenciar e vender boneco, brinquedo a rodo, os tokusatsu seguiram na mesma linha, né? E quando chegou aqui no Brasil, algumas empresas como a Estrela, né, a Glaslit e outras aí, elas resolveram comprar os direitos desses programas e começar a produzir brinquedo. E foi nessa época que popularizou os tokusatsu no Brasil, né? Porque aí a Manchete exibia, tinha muito brinquedo, a molecada acabava comprando, né, os brinquedos ali, e virou o que virou, né? Numa febre, né, dos tokusatsu. Eu tinha o cinto do Kamen Rider, o vermelho. Kamen Rider? Da hora. Porra, eu acho que eu tive a espada eu tive a espada dos Changeman e tinha a máscara também dos Changeman. Tinha do vermelho. Cara, eu nunca tive nada disso, velho. Eu era pobre. Acho que a primeira TV que começou a passar tokusatsu aqui no Brasil, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras, foi a TV Record, né? Aí só depois que a Manchete começou a passar. A Manchete, na verdade, teve um empresário japonês, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele entrou em contato com a rede Manchete também, e eles fizeram isso pra começar a distribuir aqui no Brasil, mas não tinham ideia de que ia fazer esse sucesso todo. Era só sabe, tipo, vamos fazer um negocinho aqui e boa, tal. Então, antes disso, quem começou a
a exibir foi a Record, mas também era um negócio que não era grande. Era, pegou um tokusatsu ali e foi exibir como parte pra preencher a programação. Não tinha nada planejado tanto assim. E aí estourou, como o Sandro falou, também apoiado na venda de produtos licenciados. Pois é, o empresário que você falou aí, se eu não me engano, é o Toshihiko Higashira, e foi ele quem começou, né, a trazer em parceria com a Manchete esses tokusatsu, como você falou, investiu aí na Record, na Manchete pra poder trazer. E uma curiosidade é que na época em que ele começou a trazer esses tokusatsu, ele comprava, né, diretamente lá da Toei pra ser exibido, né, comprava os direitos aqui pro Brasil, trazia pro Brasil esses programas, só que ele acabava comprando e, tipo, tinha um problema, porque aqui no Brasil não era que nem o esquema de transmissão do Japão. Lá eles passavam uma série, como a gente vê hoje em dia, né, a série é transmitida, acabou, beleza. Aqui não, a gente teve o lance das reprises. Então por isso que você via, tipo, que nem o Márcio falou que foi conhecer tokusatsu no final dos anos 90, e no final dos anos 90 tava passando tokusatsu lá dos anos 80, tipo Gogol 5, Flashman e outros ali, que eram tokusatsu antigos, né? Então aqui no Brasil criou-se esse vício das reprises, e aí ele acabou deixando de trazer muita série, porque a Toei falava, tem coisa nova aqui, né? Você não quer comprar? Ele falava, não quero, deixa porque a gente tá reprisando aqui, né? Só que aí muitas vezes acabava, tipo, cansando o público acabava deixando de assistir, e aí tem uma curiosidade que eu não sei se vocês também sabiam, que tem muito tokusatsu que foi transmitido, mas que não foi transmitido até o final no Brasil, por conta disso e de outro fator que muitas vezes os caras compravam e não vinha o episódio final da série. Os caras simplesmente não tinham o episódio final e ficava repetindo eternamente a série e nunca chegava no final. É por causa do lote, né? Cada fita cabia um X de episódios. Aí o último episódio tinha que ser uma fita à parte, porque não era pareado, entendeu? Isso. Aí ficaria mais caro. Então é uma das coisas que, tipo, acabava, assim, pra gente foi benéfico, porque foi repetido várias vezes, a gente conseguiu pegar durante vários anos, né, os tokusatsu sendo transmitidos lá pela Manchete, mas por outro lado teve vários programas que não tinham o final. Kamen Rider é um desses, os caras simplesmente não tinham o episódio final aqui e nunca se transmitiu o episódio, já era, ficava por isso mesmo. Mas sabe outra curiosidade sobre os tokusatsu, cara? Eu não sei quem é, mas alguém lá no Japão gosta muito do Santos, o time de futebol. E deve ser idoso. Do Santos, deve ser idoso. Quem gosta do Santos? Velho. Quem gosta de São Paulo, então, é um orgulho, né? Na boa, a temperatura tá mais alta do que os pontos do São Paulo, né? Piadinha do sábado da semana. Nossa! O Robertão fazendo piada de futebol, mano. A que ponto chegamos? Tá no WhatsApp, cara, eu posso fazer isso. Tá. Mas, pô, eu só não vou zoar porque eu fiquei triste do que aconteceu essa semana. Porque o molequinho aqui perto de casa, cara, ele caiu, cortou o braço, tomou 12 pontos, passou São Paulo no campeonato. Meu Deus. Vou falar o que aqui, né? Vamos voltar pro cast? Vamos voltar pro cast. Mas vou... Vamos voltar que tem mais pontos pra falar aqui, ó. Vamos ver, tem mais pontos pra falar do que do São Paulo também aqui na pauta. Mas voltando então ao cast, a camiseta do Santos, cara, uma camiseta muito característica aí da década de 80, que era o uniforme listradinho do Santos, apareceu em vários episódios de vários tokusatsus. Por exemplo, no Kamen Rider Black RX apareceu em Giban, apareceu em Soul Brain. Então, cara, alguém gostava realmente muito do Santos lá. E era... No Black Kamen Rider lá, passou o tubarão lá, né? Não. Hum? O mascote do Santos é uma baleia, assim, um tubarão, água. Nossa. No, God! Puta, velho, roda a engrenagem, vai. No, God, please, no! 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 Gigante Guerreiro Dailon! Como a gente falou então aí, a Rede Manchete foi responsável por popularizar aqui, né, muitos dos tokusatsu. Todo mundo começou a acompanhar, né, os tokusatsu ali. Então a gente tinha alguns que eram famosíssimos, né, e que marcaram a infância de muita gente. É claro que depois a gente teve, né, uma outra febre dos tokusatsu, que foi, né, com a chegada dos Power Rangers, né, que pela Saban, que acabou trazendo esse material pro ocidente, e teve adaptação pros Power Rangers, né, que a gente já citou aí, inclusive no cast lá
sobre o próprio filme dos Power Rangers e que foi responsável aí pelo um boom também, né, na década de 90 e popularizou ainda mais esse gênero dos tokusatsu. Agora, entre a gente aqui, o que vocês mais assistiam, o que vocês mais gostaram dessa época, né, da infância de vocês, nessa parte dos tokusatsu? Quais são os seus tokusatsu favoritos? O que vocês mais gostavam de assistir? Chapolin Colorado. Nossa, lá vai. Chupa o Gabriel. Acho que Black Kamen Rider e Jaspion. Meu irmão adorava Jaspion, assistia com ele. E tinha um tokusatsu que eu gostava também, só que eu não lembro o nome. É que um carinha, ele tinha um pneu no peito, velho. Qual que era? Ah, esse é o Inspector. É, eu adorava esse daí também, era mó da hora. Ele chegava assim, tipo, deitado de bruço, porque o pneu no peito dele tava... Tipo, ele chegava assim, mas é mó da hora. Uma curiosidade aí do Inspector é que o Inspector, ele é o primeiro de uma trilogia tokusatsu ali, né, que fizeram uma série ali, que era o Inspector, depois o Soul Brain, e tem uma terceira que não foi exibida aqui no Brasil, que era X-Dream, uma coisa assim, que era uma outra série, que era, tipo, tudo mesmo, meio que no mesmo universo ali, que eles eram... O Inspector era de policiais, o Soul Brain era meio que de resgate, e tinha a terceira que eles eram meio que detetives e também resgatavam, uma coisa assim. Então, uma curiosidade que era uma trilogia de tokusatsu, né, que começava com o Inspector. Eu gostava muito, cara, de Jaspion também, mas eu não consigo me decidir se eu gostava mais de Flashman ou de Changeman. Então, puta, Changeman era da hora pra caramba. São essas três aí, cara, porque, olha, Changeman é animal. Inclusive, eu tenho a série completa aqui em casa. Eu comprei. Aí sim, hein? Puta, tenho, velho. E Flashman também era muito da hora, cara. Principalmente, eu sempre gosto... já dá pra perceber o tanto que eu gosto dos robôs gigantes, né? E eu adorava o robô dos Flashman, cara. Que era o Titan, e tinha o Baitan Titan Jr. Nossa, pode crer, velho. Mano, puta, era muito legal, velho. Puta, que da hora. E a introdução de Flash é uma das melhores músicas de abertura dos tokusatsu que eu acho que existe, cara. Um dia, 5 crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do universo. E após 20 anos... Comando estelar! Flashman! Cara, pra mim, sem dúvida, Jaspion é um dos meus favoritos, né? Como eu disse, os Metal Hero aí. Eu tenho o bonequinho do Jaspion até hoje aqui, da época lá das antigas, né? Aqueles bonequinhos que nem tinha articulação nem nada, ele tá aqui na minha estante até hoje. Eu também gostava pra caramba de Changeman, né? Que o Márcio falou. E Cybercops, cara. Cybercops também tem um lugar especial pra mim, porque eu assistia pra caramba Cybercops, cara. Era fanático por Cybercops. E, enfim, teve várias outras, né? A gente não pode esquecer de citar Power Rangers, que é um capítulo à parte, né? Porque Power Rangers, cara, foi um fenômeno até hoje, né? Os Super Sentais aí. A gente acabou citando pouco, mas Super Sentai é uma das obras, acho que mais... com maior importância aí, né? No cenário dos tokusatsu, porque, como eu disse, eles são produzidos até hoje. Todo ano tem um Super Sentai diferente. E aqui no Ocidente ele ficou caracterizado, né? Por Power Rangers, né? E é legal porque a Saban, né? Que trouxe pro Ocidente os direitos, né? Que comprou os direitos de reprodução aí de adaptação, na verdade, desse material do Super Sentai, ela fez uma adaptação interessante, né? Porque, por exemplo, no caso dos primeiros Rangers que a gente viu lá, o Márcio até falou o nome. Como é que era o nome da primeira equipe em japonês, Márcio? Z-Ranger. E esse foi quando eles trouxeram, que era a primeira temporada, que eram os dinos, né? Dino Rangers ali, que eles tinham poder de dinossauros e tal. E aí, logo em seguida, eles foram adaptando, mas sem mudar, tipo, eles foram mesclando várias outras séries de Super Sentai. Tanto que o próprio Ranger branco, ele é de uma outra equipe de Super Sentai, que é os Dai Rangers, e ele foi introduzido dentro ali daquele conceito com os Power Rangers ali no meio, enfim, eles começaram a adaptar muita coisa do material original, né? Então, se você pegar o material original do Super Sentais lá, eles têm muita coisa diferente, e aqui eles aproveitavam basicamente as cenas de lutas, né? As cenas de lutas da pedreira, como a gente falou, que eram todas as cenas originais do material em japonês, só que eles filmavam o resto ali com os atores americanos aqui, fazendo essa adaptação. Isso me magoou quando eu descobri isso, cara. Sério. Tá, Não conseguia digerir isso muito bem até hoje. Mas é legal, né, falar disso, que tem aquele lance até que o Márcio citou no cast dos Power Rangers, do fato da Ranger amarela e tal, né? E era mulher.
Ô, louco, Roberto, vai ficar deprimido aí. Porra, eu sempre achei, entre aspas, racismo, né? Não é racismo, tipo, é complicado. Colocar, tipo, a Ranger amarelo, uma oriental e o Ranger preto, um homem negro, velho. Eu achei isso... Você acha racismo isso? Que coisa! Naquela época, anos 90 ainda. Cara, os meus favoritos, eu vou ficar com o Jaspion. Ai, cara, eu vou ficar com o Flashman. E eu gostava muito de um, que eu acho que foi um dos primeiros, que tiveram 2 Heroes, que é o Spilvan. Vocês lembram desse? Sim, cara. Que eram irmãos lá? Sim. Que era o Spilvan que tinha... que parecia o Jaspion. Sim, então, se você tá falando, você tá falando o Jaspion, né? Na verdade, o Jaspion 2 que veio pra cá, que era o Spilvan. Isso. E depois eles trouxeram, eles adaptaram também numa versão da Saban. Eles fizeram a adaptação pra aquele VR Troopers. Ah, verdade. Que tinha o Metalder, o Spilvan e mais uma menina lá e tal, que é a irmã. Que era uma irmã. Ah, não, tinha uma quarta lá. Que eram 3. Tinha um cachorro que falava também. Sim. Nossa, mano, essa você tirou do fundo do baú mesmo agora, hein? VR Troopers. Porra, nunca ia lembrar disso. VR Troopers. Passava na Globo. Passava na TV Colosso. Nossa. E foi uma das adaptações da Saban, mas que essa não teve muito sucesso. E, inclusive, o que eles faziam? Os 3 personagens, eles tinham cenas de lutas separadas. E depois eram poucas as cenas de lutas que tinham deles juntos, né? Tipo, então não era sempre que você via os personagens lutando juntos ali, porque é uma série que eles pegaram séries separadas e juntaram tudo pra fazer uma só, entendeu? Os Troopers. E dentro a magia da edição, porra. Pois é. Mágica da edição, fazendo milagres. Cara, mas tinha vários outros, né? Existiam vários outros tokusatsus ali, tipo, do próprio Google Five, que era legal pra caramba. Tinha o Maskman, vocês lembram de Maskman? Lembro. Tinha Maskman. E agora os mais recentes, Robertão, você mesmo foi um que me apresentou, né? Essa nova geração aí do Super Sentais. Teve aquele último dos Power Rangers Piratas, como é que é o nome? É o Gokaiger, não é? Gokaiger, isso. Tava com Go Ranger. Gokaiger, cara. Que foi uma temporada icônica que fez a reunião de todos os Rangers, né, ali, de todos os Super Sentai. Eles tinham o poder de todos os Rangers, na verdade foi uma homenagem e um cross ali aproveitando o embalo de One Piece, né, que esse negócio de pirata ali, então eles pegaram e colocaram lá e homenagearam todos os outros Sentais, os 35 anos. Então eles tinham os poderes, todos os outros uniformes, né, aparecem lá nessa série. Que é bem legal a série, eu assisti ali, pô, muito bom. Foi uma das séries mais recentes, né, e eles continuam produzindo muita coisa, como eu disse lá atrás também, recentemente saiu esse filme chamado Space Squad e tem um outro que, se eu não me engano, chama Girls in Trouble, que traz de volta, né, alguns personagens das antigas, tanto na parte dos Super Sentais quanto os Metal Heroes e tudo mais. E esse filme, infelizmente, não chegou de forma oficial aqui no Brasil, né, nem sei nem se tem previsão de se vai chegar ou não, mas pra quem quiser procurar, fica aí a dica, que se chama então Space Squad e Girls in Trouble. São 2 filmes que atualizam, né, esses personagens, trazem de volta alguns Metal Heroes consagrados, como o próprio Charivan, eu acho que vai estar, se eu não me engano, aparece nesse filme do Space Squad, e tem citação ao Jaspion, cara. Eles fazem uma citação ao Jaspion nesse filme, então ele juntou o universo de vários outros personagens e tal, e com uma produção até que legal, sabe? Tipo, com efeitos especiais atuais e tudo mais, então é legal ver, né, que não morreu, cara. Tokusatsu não morreu, tá vivaço ainda aí, tem muita coisa sendo produzida, e vale a pena pra quem gosta ir atrás, né, até pela nostalgia ali, pra rever alguns desses personagens clássicos aí de novo. Gigante Guerreiro Daileon! Bom, é isso então, galera. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse nosso papo sobre os tokusatsus. Com certeza ficou faltando a gente falar sobre muita coisa, né? Teve muita coisa que a gente não conseguiu falar. Por exemplo, só uma citação aqui, ó. Vocês lembram de Patrine? Veio na cabeça agora. Vocês lembram disso? Que era quase que uma Jaspion mulher. Passava no programa da Angélica. Vocês não lembram disso? Nunca vi isso aí. Patrine? Nossa, Patrine. Você não lembra disso? Essa nega aqui de máscara? Exatamente. Era Tuxedo Mask mulher, assim? Alguma coisa assim, cara. Eu lembro de Patrine que passava. Enfim, eu acho que tem muitos outros tokusatsu que a gente não citou, né? Muita coisa ficou faltando. Se você que tá escutando a gente aí lembrar de mais alguma coisa que a gente deixou passar, deixa nos comentários, vamos bater um papo aí, vamos manter, né, esse papo sobre tokusatsu e cultura pop japonesa aí, no geral, vamos manter, então, continuar batendo papos aí nos comentários, beleza? Mais uma vez, se você ainda não é inscrito lá no nosso canal no YouTube, dá uma passadinha lá, se inscreva no nosso canal, siga também a gente nas redes sociais, vai estar tudo listado aí na postagem desse cast, tá ok? Esperamos
mais uma vez que vocês tenham gostado e nos vemos daqui então 15 dias, beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Falou, galera, e refração flash. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui e Alan Motospace. Porra, aí sim, hein? É a moto do Jaspion, velho. Obrigado, galera. Adeus. Eu não gosto de Tokusatsu, então não tenho uma frase. Você lembra que a moto do Kamen Rider era um ser vivo, né? Então ela tinha sentimentos, ela caía Sim. ali. Era o Herbie, cara. Era primo do Herbie. Que lixo, mano. Cada vez fica pior essa merda aqui. Essa foi a melhor da noite, eu acho, cara. Essa foi a melhor, mano. Mano, ele não cabia na moto, cara. Ele era o Japa era muito grande, a moto era muito pequena, era uma bis quase. A moto do Kamen Rider era prima do Herbie, mano. Nossa. E o que é Alan Motospace? Cara, eu tava... Alan pra começo de... Não, tinha que ter uma história disso daí que não... Na verdade não era Alan Motospace, é que na dublagem parecia que o cara falava isso, né? Eles traduziram e ficou dessa forma. É alguma coisa Iron, alguma coisa assim, né? Eu não lembro. Era, se não me engano, original. Porque o nome original era Iron Wolf. Iron Wolf? É. Nossa. Mano. A moto do Kamen Rider. E virou Alan Motospace. Puta que... O do Jaspion, isso vocês falam? Do Jaspion, cara. Na hora que o Márcio começou a falar da moto, eu lembrava que tinha o nome dela, mas eu não lembrava qual. Na hora que ele falou, agora, puta, veio na cabeça na hora, Alan Motospace.